Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje tá um dia lindo aqui, olha o sol, ó. O sol tá batendo aqui, tá uma delícia. Quem é que viu a live de ontem? Ó, ontem eu fiz essa toalhinha aqui, na técnica Volta ao Mundo. Quem não assistiu, vai lá assistir. Agora hoje nós vamos fazer, gente, um estojo em box, que estão me pedindo bastante. Estojo box. Então eu fiz um pequenininho, ó. Esse aqui é um tamanho ideal para carregar levar o carregador do celular, tá? Pode colocar outras coisas também se quiser, né? Mas para o carregador do celular é ótimo. Ó, fiz todo de retalhinhos, vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Vou baixar aqui a câmera e vamos começar a fazer. Então, este daqui eu fiz no tamanho de 15 por 17. Esse que eu vou fazer com vocês agora, eu vou fazer no tamanho de 20 por 25. Então, vocês vão fazer no tamanho que vocês quiserem, tá bom? Eu tô usando o nylon dublado, ó. Nylon acoplado, né, dublado, para fazer em vez de manta R1. Esse aqui tá na medida de 20 por 25. Aqui é o lado do cetimzinho e aqui é o lado da espuma. E eu, quando tô lá, às vezes lá na escola ou em casa mesmo, não tô com vontade de fazer outras coisas, eu vou emendando retalhinho assim, gente, ó. Ó, vou juntando, juntando, juntando e vou deixando, ó, tá? E aí, quando eu preciso para fazer alguma coisa, eu já tenho. Então, é o que eu vou fazer aqui agora com vocês, ó. No lado da espuma, eu vou colocar esse pedaço assim, vou colocar assim na diagonal, ó, tá? E agora eu vou completar com os outros que eu já tenho aqui. Aí, a gente vai costurando e virando, ó. Então, aqui, se quiser, pode passar um pesponto. Se não quiser, não precisa. Mas eu vou passar um pespontinho aqui, ó. Mas não é obrigatório passar, tá? Ó. Agora, eu vou costurar aqui no outro lado, vou colocar outra parte, ó. Às vezes, não dá o tamanho, a gente emenda, né? Vamos ver se eu tenho um maiorzinho. Se não dá, a gente junta dois. Deixa eu ver se esse aqui é maior. Ó, esse aqui vai dar. Vira pra cá. Agora, vamos colocar aqui desse lado. Vamos ver se esse dá. Aqui não dá, gente. Eu vou ter que juntar dois quadradinhos para poder dar o tamanho. Então, eu pego dois que se casem a medida, mais ou menos, pelo menos, né? Ó. Costuro. E agora aqui, ele vai alcançar, ó. Aí, eu viro pra cá e passo um pesponto. Desenfiou a linha da máquina. Isso aqui é ótimo pra gente aproveitar os retalhos, gente. Ó, agora aqui ficou faltando um cantinho, tá vendo? Mas eu vou deixar pra depois. E aqui, vamos ver se esse vai dar. Não vai dar, vou ter que juntar dois também. Aqui tem um maior, ó. Esse aqui vai dar. Abro. E passo o pesponto. Eu tô passando o pesponto
um charmezinho, tá? Agora venho por esse lado e passo uma costura bem na beiradinha. Não esqueci que faltou aquele cantinho ali. Mas é que eu vou aproveitar esses pedacinhos que vai sobrando aqui, ó, e vou costurar ali no cantinho. Eu vou fazer os 3 tamanhos. Eu tenho o molde em 3 tamanhos. Mas aqui eu não tô mostrando o molde em MDF para vocês ficarem livres para fazer do tamanho que vocês quiserem. Então, sempre vocês vão ter que fazer um lado maior que o outro, né? Aqui eu fiz 20 por 25. O zíper eu vou botar no lado do 20. Então, eu vou usar 25 centímetros de zíper. Porque se tem 20, tem que deixar uma sobrinha, né? Aqui eu vou completar aquele cantinho que faltou, ó. Agora, passo a costura aqui e passo a costura aqui. Vocês vão ver que desse jeito, vocês não precisam ter molde de papel. Vocês já cortam direto na manta que vocês forem usar, ó. Costura bem na pontinha e ficou assim. Vou dar uma passadinha aqui com ferro, que o meu ferro já tá ligado. Se vai ficando alguma linhazinha, vocês já vão tirando. E assim fica bem coloridinho e vocês aproveitam bem o retalhinho. Aqui eu já cortei meu forro, tô usando o mesmo que eu usei na outra, ó. Nessa medida aqui do 25, ele tem que ser igual. Aqui na largura, pode sobrar um pouquinho, que até fica mais fácil pra gente depois costurar, prender ali, tá? Então, aqui já tá feita a parte de fora, já cortei o meu forro. E aqui agora eu vou dobrar no sentido do 25, ó. Vou dobrar e vou dar um piquezinho aqui pra marcar o meio. Nos dois lados, ó. Nos dois ladinhos. Tá? Marquei aqui o meio com um piquezinho. E agora eu vou botar o zíper. O zíper. Eu gosto de costurar primeiro e depois cortar. Esse meu zíper aqui é a metro. Mas essa aqui, ó, eu fiz com o zíper pronto, tá? Eu tinha ali o zíper, eu quero aproveitar o zíper pronto que eu tenho pra acabar com eles. Então, aquela ali eu aproveitei o zíper pronto que eu tenho. Ó, então, costurei uma costura de segurança bem na pontinha. Agora, aqui eu vou destacar e vou fazer a mesma coisa desse lado. Prender aqui desse lado. Uma costura bem na pontinha do zíper. Porque é uma costura só de segurança. Agora, eu venho com o meu forro aqui, ó. Coloco aqui em cima, bem certinho. E eu posso alfinetar, se eu quiser, pra ter mais segurança, né? Pra não ter perigo do forro correr. Eu coloco um alfinetinho de cada lado. E agora eu vou passar uma costura encostando o pezinho na cremalheira aqui do zíper, ó, pra ficar mais pra dentro. Mas não muito encostado, gente, porque se vocês costurarem com... Às vezes a gente costura com o pé de zíper e aí fica muito encostado na cremalheira e o que que acontece? Na hora de passar o cursor, ele tranca. Ó, agora eu vou desvirar pro outro lado. Vou desvirar. E agora, eu vou passar um pespontinho. Ó, aqui escapou, gente, ó. Tá vendo? A gente cuida, mas às vezes acontece. Então, vamos passar uma costurinha aqui pra acertar. Mesmo com o alfinete, deu uma escapadinha. Agora sim, a gente desvira. Vocês vão ver que é muito fácil fazer desse jeito.
Não precisa complicar nada. Ó, o forro fica bem certinho, bem esticadinho. E agora aqui eu vou passar o pesponto, ó. Então, o que que eu faço? Eu passo o pesponto até aqui o final. Aí eu viro e já passo uma costura aqui do lado, ó. Viro e já passo o pesponto desse lado. Viro e já passo o pesponto desse lado. Viu? Que fácil? Agora aqui essa sobrinha a gente corta, ó. Corta essa sobrinha. E corta aqui do outro lado também. Pronto. Agora, gente, a gente vai botar o cursor. Que eu esqueci de pegar, mas ele tá aqui bem pertinho de mim. Então, vou botar um cursorzinho. Aí, vocês já sabem como que faz, né? Pra colocar o cursor, a gente junta aqui, ó. Corta um dentinho do lado direito. Um pedacinho do dente. E aí, vai ficar assim, ó. Ó. Um pedacinho sem o dente e um pedacinho com dente. O único dente que eu gosto de cortar é o dente do zíper. Porque dentista, gente, eu odeio. Ó, passei o cursor, aí, ó, puxo todo pra fechar o zíper. Aí, eu abro aqui a pontinha, coloco aqui de novo, ó. Encaixo aqui o outro lado. E aí, puxo, tá? Então, aqui, ó, nessa partezinha aqui, eu vou colocar a tirinha aqui de sintético, que eu corto com 1 centímetro por 6 por 1. Aí, eu vou colocar, prender aqui, nessa parte do zíper, ó, bem no meinho. Aí, aqui, pra não precisar trocar o pé, eu dou uma sujadinha de nada de um olhinho, um creminho, qualquer coisa que tenha. Eu uso o olhinho de girassol, porque eu já deixo um aqui pertinho, que é um restinho. E aí, não preciso trocar o pezinho da máquina. É uma coisinha de nada, tá? Aí, eu preguei bem no meinho do zíper, ó. Bem no meio, tá? Agora, vamos desvirar tudo pro outro lado. A pequenininha, eu fiz uma caixinha de leite de 2 por 2. Essa daqui, nós vamos ver qual é o tamanho. Agora, aqui, ó, eu vou juntar bem o meio do zíper com o piquezinho no meio que eu dei ali. Então, coloco bem certinho. Coloco aqui um clips. Puxo bem assim os cantinhos, ó, com a tesoura, para não ficar prega. Aqui eu vou diminuir um pouco o ponto, que é costura de fechamento. Um outro modelo de necessaire, eu sempre digo para vocês não cortarem a sobra do zíper. Nesse aqui a gente tem que cortar, porque a gente vai colocar o acabamento aqui, né? Ó, junto aqui meio com meio. Passo a tesourinha ali e aqui, para não ficar prega. E passo uma costura. Esse é o modelinho que a Estela queria fazer. E a Cleia também quer fazer. Ó. Quando vocês estiverem usando o zíper pronto, vocês, quando forem fechar aqui, tem que deixar um pedaço do zíper aberto. Mas esse aqui, como é de metro, ele é fácil de abrir, ó. É só fazer assim que ele abre. O outro não abre, tá? Agora, vamos fazer a caixinha de leite. Eu vou riscar aqui com o giz, que é mais fácil de vocês verem.
aqui com a canetinha. Tá aqui. Deixa eu pegar aqui meu giz. Ontem teve arrumação aqui no ateliê, daí pensa nas coisas, muda tudo de lugar, daí eu não acho. Eu fico bem doida, bem doida. Ó, então outra eu fiz com 2,5. Esse aqui eu vou fazer com 3. Ela vai ficar, ó, daí mede 3 daqui, da dobra pra dentro e da costura pra dentro. Vou marcar isso, essa medida em todos os lados, nos 4 cantinhos, do lado de cima e do lado de baixo. E agora desse lado também. E daí, na hora de costurar, eu tenho certeza que ficou bem retinho, bem certinho, né? Eu não vou cortar, tá? Porque se eu cortar, ela vai ficar mais de 6. Porque aqui, se eu costurar no 3, ela vai ficar com 3, mas com 6. Mas se eu cortar, o que que ela vai acontecer? Vai ficar com, ó, essa aqui eu fiz com 2, então a caixinha de leite ficou com 4, ó, bem certinho. Mas eu não cortei no 2, eu costurei no 2, como eu vou fazer com essa daqui, ó. Primeiro eu vou ter que passar o acabamento aqui nessa pontinha. Cadê a tirinha que eu cortei do tecido? Se misturou aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Caiu uma lá embaixo. Ó. Eu cortei, mas só que ela sumiu, né? Porque vocês sabem que aqui sempre some alguma coisa. Então, eu vou cortar com 4 centímetros. Ó, marco aqui 4. Eu aposto que a tira vai aparecer depois que eu cortar essa aqui. Corto 4 centímetros. E aqui eu vou botar assim, ó. Vou cortar 2 pedacinhos bem dessa medida ali do 3 até o 3. Aqui, ó. Porque não precisa ser inteiro, porque aqui vai a caixinha de leite. Então, não tem necessidade. Coloco ali, ó, direito pra cima. Alinho bem certinho aqui. Bem certinho. E agora aqui, eu vou costurar. E aqui agora eu dobro pra cima, ó. E passo uma costurinha aqui. Se vocês quiserem usar um viés pra fazer isso aqui, pode usar também, tá? Eu tô usando o próprio tecido que eu usei no forro pra ficar mais discretinho. Ó, alinho bem. Viro pra cima. Tudo novamente. Agora que eu vou dobrar aqui a caixinha de leite, ó. Então, eu faço assim, ó. Vou fazer esse lado primeiro, ó. Abro o dedinho assim lá dentro, ó. E aí, vocês têm a marquinha bem certinho aqui, da onde vai passar a costura. Ó, tá aqui a marquinha. Vê bem se não ficou prega. E a costura eu passo bem em cima dessa marca. Ó, gente, eu arranhei meu dedo ali, ó. Que eu fui tirar a pontinha aqui de metal do zíper. E aí, escapou, essa ferramenta aqui escapou e rasgou meu dedo. Ó, a mesma coisa eu faço desse lado, ó.
Dobro bem direitinho e passo a costura em cima do risco. Ó. E aqui presta atenção para esse acabamento ficar para baixo, não para cima. Agora do outro lado vou fazer a mesma coisa. Sempre lembrando de fazer assim com o dedinho ali dentro, ó, para não ficar com preguinhas. Agora aqui, cuidando para a costura ficar para baixo. Aí, antes de cortar, a gente vira, pra ver se ficou tudo certinho. Ó. Então, se vocês querem a caixinha de leite de 6, vocês têm que riscar com 3 e costurar em cima do 3. Olha como é que ficou. Tá vendo? Ficou bem certinho, ó. Então, agora eu posso desvirar, cortar ali o excesso, o cantinho, para poder colocar o acabamento. Corto. Agora aqui eu faço a mesma coisa, ó. Eu vou cortar 4 pedacinhos do mesmo tamanho, ó. Porque agora eu tenho que dobrar a pontinha, então eu meço, deixo mais ou menos uns 2 centímetros para cada lado, ó. E aí aqui esse pedacinho aqui vai dar para mais um ladinho e esse eu vou usar para o outro lado, ó. Vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco o tecido aqui embaixo, ó. Alinho aqui e passo a costura. Agora eu dobro pra cá, vou desmanchar porque esse aqui ficou pequeno, tá? Ficou curto. Boto aqui. Alinho. Aí, agora eu dobro assim, ó. Ó, costurei assim. Agora, aqui eu dobro a pontinha pra dentro. Coloco aqui um clips. E aqui, mesma coisa. E aí, agora eu dobro aqui e dobro aqui. Acerto bem os cantinhos. E agora eu passo outra costura. Empurra bem a pontinha lá pra dentro, pra não ficar aparecendo, que fica feio. E vai segurando aqui com uma ferramentinha, com a ponta da tesoura, com o furador ou desmanchador, tá? Fica bem certinho. Aí agora eu vou fazer os outros lados e já mostro pra vocês como é que ficou, tá? Ó. Olha, gente, ficou pronta, ó. Virei, bem coloridinha, de retalhinho. Olha a diferença dos tamanhos que deu, tá? Se tivesse feito a caixinha de leite menor, ela ia ficar mais larga e mais baixinha, tá? Isso aí é critério de cada um. Então, agora eu vou gravar pra vocês a maiorzinha, tá? Vou fazer o vídeo da maior. Aí a gente fica com 3 tamanhos. A pequena eu já dei a medida, não vou gravar, mas vou gravar a maiorzinha pra vocês também. Ficou lindinha, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Se tiverem dúvida, pode me perguntar. E se gostaram, deixe um like, deixe um comentário. E se inscreva no canal, se não está inscrito ainda.
As duas cabem, elas cabem uma dentro da outra, gente, ó. Ó. Fica um conjuntinho bem bonitinho pra dar de presente, tá? Um beijo, tchau.